Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. É com muita alegria que eu vou gravar mais um conteúdo que abençoa a sua vida, tá ok? Deus te dá armamento para que você entre na batalha com o narcisista e saia vencendo no convívio com tanta maldade que uma pessoa comete contra você. O narcisista, quando ele entra na sua vida, ele entra, bagunça a vítima de dentro para fora. Primeiro, ele causa todo o desequilíbrio e desconforto dentro da vítima. Então, ele bagunçando o lado de dentro, ele confunde quem confia nessa vítima do lado de fora. Porque essa vítima confiou em se relacionar com ele. Então, se dentro de uma casa tá tudo bagunçado, como encontrar uma dracma perdida? Por isso que o narcisista ele tenta trabalhar o interior da vítima primeiro. E é isso que o narcisista faz com as suas vítimas. Desorganiza cada cômodo dessa casa, ou seja, no interior dela. Entulhando, sempre jogando para dentro tudo que ele vê como lixo nele, mas não sabe como se livrar disso. Então, a joia que nós falamos aqui é uma dracma. É como se, a Bíblia fala sobre isso, é a dracma que uma mulher perdeu dentro da sua própria casa. Então, essa vítima acaba se perdendo o melhor dela nela mesma, vendo tudo ficar fora do lugar por causa de uma pessoa narcisista que ela confiou. Veja bem, você confiou em se relacionar com ele. Mas como o narcisista, ele sempre vai empurrando tudo que ele não aceita nele para dentro da vítima, a vítima nem sempre vai pensar que ele está fazendo isso, que ele é o causador de todos os entulhos que está sendo levado para a vida dela. E ele faz isso pouco a pouco, sem que essa vítima soubesse do que está acontecendo. Então, é passo a passo, é muito sutil. E essa vítima começa a se ver sozinha dentro da sua própria casa, ou seja, dentro dos seus próprios pensamentos, ela começa a se ver sozinha. E a Bíblia fala de uma mulher que, tendo 10 dracmas, ela perdeu uma. Veja bem, ela perdeu uma. E ela se incomodou com aquilo, porque se ela fosse uma mulher acomodada, ela não ia procurar aquela dracma que ela tinha perdido. Mas ela se incomodou, E arrumou um jeito de limpar essa casa para que ela encontrasse essa dracma dela, que estava perdida, apesar dela ter mais 9 nas mãos. Então, nós não devemos ficar acomodados diante de uma perda, diante de uma situação, diante de um cenário, diante de uma desilusão, diante de uma afronta, diante de uma dor. Nós não devemos nos acomodar. Então, essa mulher, ela não se acomodou. Diz a palavra de Deus que essa mulher acende, veja bem, ela acende uma lamparina primeiro, porque no escuro ninguém consegue enxergar nada. Ou seja, ela acende a luz da sua própria casa, para poder clarear tudo naquele ambiente, E pegando tudo que lhe é necessário, porque ela agora, depois de acender, de clarear a casa, ela pegou tudo que era necessário e começou a faxinar essa casa para poder encontrar essa dracma que para ela estava sendo dada como perdida. E a Bíblia vai dizer que essa mulher começou a faxinar a casa, limpar a casa. Acredito eu que durante um bom tempo ela não fazia isso, porque se ela tivesse o costume de tirar para fora tudo aquilo que incomodava ela do lado de dentro, ela não iria perder essa dracma tão facilmente dentro de casa. Então, ela acendeu a lamparina, ela varreu, E a terceira coisa que ela fez, ela foi convidar as suas amigas para poder celebrar com ela a sua alegria por ela ter achado a dracma perdida. Então, ela se alegrou. Ela se alegrou
com quem se alegrava com ela. Ela não chamou qualquer pessoa para estar na companhia dela. Ou seja, não é porque muita gente se desgostar de você que você deve pegar essas pessoas e colocar para o lado de dentro da sua casa, da sua história, da sua vida. Então a Bíblia vai dizer que ela chamou as suas amigas para poder celebrar com ela agora, porque ela havia encontrado o que ela tinha perdido. Então, nessa manhã eu convido você a fazer o mesmo, né? Faça o mesmo com você, comece a tirar do lado de dentro de você coisas que só estão entulhando você, que não te abençoam em nada. Acende a luz do seu entendimento, varre todos os cômodos da sua casa interior, tira tudo que não serve mais, e se acha dentro dessa bagunça que alguém tentou colocar você como se você fosse a culpada de estar vivendo nisso. Porque você sabe que o narcisista jogou isso para dentro da sua vítima. Então, não desista de encontrar aquilo que é seu, aquilo que te pertence. Porque o adversário quer ver você paralisada, mas não, ele não vai conseguir te ver paralisada, porque nós estamos aqui para te orientar, que há muita vida após abusos narcisistas. O adversário, ele não quer ver a pessoa em movimento. Você vê que quando você vai faxinar uma casa, você começa a ficar em movimento. Então, você, quando começa a ficar em movimento a seu favor, você está procurando o seu valor, a sua dracma. Porque ela é a sua alegria, ela é a sua saúde mental, ela é a sua saúde espiritual. E ninguém pode roubar a sua celebração. Então, não se acomode diante de tantos entulhos que jogaram para cima de você, né? Porque pessoas angustiadas jogam para o outro aquilo que eles não conseguem resolver neles. E comece essa faxina, faxina, e depois celebre, comemore, tá? E chama pessoas para a sua vida que realmente somam com você, que te abençoam, que são pessoas que estão disponíveis a te abençoar e não te criticar, pessoas que estão dispostas a celebrar com você o seu melhor e não ficar com apontamento, porque o narcisista, veja bem, ele leva a vítima a sentir tamanha dor. Eu estava falando da dor da perda da dracma dessa mulher, mas ele leva a vítima a passar por dor psicológica, dor emocional, tipo, o sentimento ruim que ela está sentindo sou eu quem estou causando, tipo tristeza, raiva, isolamento, e coloca essa vítima numa frieza, e essa vítima passa a não ter comunhão mais com as pessoas, frieza sentimental, espiritual, emocional, afastamento físico, e a vítima começa a ficar enrijecida nela, ou seja, ela não se abre mais para a vida. Então, tudo que acontece em volta dessa vítima, ela começa a se ver descrente com tudo e com todos, porque ela passou por esse processo de dor. Então, o negócio do narcisista não é só tirar o que você possui, mas analisar o que você pode perder para ele. Gente, minha panela de pressão. Ele quer analisar o que a vítima pode perder para ele. Porque se a vítima não estiver disposta a perder absolutamente nada para ele, então para ele não tem mais importância. Para ele não é um lugar favorável, onde ele deve ficar, um lugar onde ele deve permanecer, para que ele venha se dar como alguém vencedor dentro dessa relação e essa vítima saia como perdedora. Essa é a intenção do narcisista. Fazer a vítima se sentir uma perdedora, coisas que não é realidade. Então, ele quer fazer com você. Ele fica pensando o que ele pode fazer com você. Porque a alegria do narcisista não é só tirar de você. O que é que ele pode fazer com você? Né? Achando as tuas fraquezas, porque ele precisa saber quais são. E, na verdade, ele está se escondendo daquilo que ele é. Ele se esconde daquilo que ele é. Porque, claro, né? Se ele está te enganando, para ele é o suficiente, porque você não está percebendo o que é que ele carrega. Nada na vida do narcisista é claro. Nada, absolutamente nada.
Então, o que ele faz também é nada, mas ele quer que a vítima entenda que está fazendo muita coisa e que é tudo, porque eles são muito sutis naquilo que ele quer fazer como desgraça. Ele entra para desgraçar, ou seja, roubar a paz e tirar a graça. Então, ele vai dramatizar para você. Claro, ele vai ser dramático, porque ele não quer que você perceba que ele é o causador daquilo que está acontecendo na sua vida. Então, narcisistas, eles são escravos dos próprios pensamentos deles, das desordens que eles vivem nela, porque narcisista vive numa vida onde não tem vida ali, mas ele quer que a vítima entenda que o que vem para ela está vindo dele, sendo que na verdade dele não vem nada. Então, se o narcisista souber, se ele entender que você está sofrendo com o que ele está fazendo, ele vai fazer pior, como nós já temos dito isso aqui no nosso canal. Para qualquer pessoa, qualquer coisa, né? Ele vai fazer. Então, ele vai tratar essa vítima como coisa. Ele trata como coisa realmente. Então, não importa quem seja essa vítima. Pode ser o esposo, a esposa, um filho, um marido, um patrão, um funcionário, um amigo no trabalho, pastor, o vizinho, não interessa. Se ele pegar as fraquezas dessa pessoa, ele vai atuar da pior maneira possível. Então, ele fica tão enfurecido que ele sente até ciúme das pessoas que você convive com elas. Não é só te destruir, é ciúme de quem te abençoa. O narcisista, ele tem ciúme de quem está caminhando com você. E ele busca afastar você de tudo isso. Então, ele tem um espírito. É um espírito que acompanha ele, que é o espírito do engano. É o espírito que causa a dor. Causa a dor de problema. Então, se não for ele vai ficar chateado. Tem que ser ele. Não importa o que seja que a vítima está sentindo. Tem que vir dele. Então, quando você se desperta, você passa a não aceitar o que estão mandando para você, mas você tem autocontrole e domínio do que você sente. Eu posso ir mais adiante, eu posso ler um pouco mais essa situação, eu não vou viver para agradar ninguém, eu não vou fazer o que os outros esperam de mim, eu tenho uma vida para me dar conta, porque o narcisista, ele quando ele se vê numa pior fase, vamos dizer assim, ele vai se apresentar a você como se ele fosse uma vítima. E ele está tão vazio que ele precisa de você. E você, se acreditar que ele está precisando de você, você vai cair, vai buscar ajudar ele mais uma vez. Só que, na verdade, ele não vai ser grato com você por nada que você fez. Não. Ele vai aproveitar esse momento que você tentou ajudar ele para ele te rejeitar mais uma vez, porque o que ele sente nele são rejeição. Então, toda vez que ele puxa você para o jogo narcísico dele, na verdade, ele quer te manter, mais uma vez, presa, né? Presa na mentira, no engano, né? Na crueldade, na maldade, no isolamento, né? Na improdutividade, porque ele não quer ver você produzindo em nada. E quando ele busca muito te isolar das pessoas, do convívio social, é porque, na verdade, ele quer agir tão rápido a ponto de que as pessoas que você convive com ela não perceba que ele é narcisista, que as vítimas não consiga abrir a boca para falar sobre a dor que ela está sentindo. Então, ele busca o seu afastamento do convívio social, para que as pessoas de fora não percebam quem ele é, até mesmo antes de você se curar. O importante é ele cuidar da cara dele, de mais essa máscara que ele usa do portão para fora, para que do portão para fora ele não seja visto como essa pessoa que você está vendo e convivendo com ele. Então ele trabalha também isso do lado de dentro e do lado de fora, para que a real face dele não seja vista. Gratidão pela sua companhia, pelo seu apoio, muito obrigada, que Deus te abençoe, fica conosco, deixa seu like, compartilhe os nossos vídeos e até breve.